Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e vamos continuar nessa ideia da inteligência, da pedagogia e da complexidade do mundo. Só que hoje nós vamos falar de uma coisa assim que tem um conceito meio melindroso. Por exemplo, nós podemos dizer que existem pessoas que não são inteligentes? Traduzindo para o dialeto, para a nossa maneira de falar coloquialmente. Nós podemos dizer que o sujeito é burro, que a pessoa é burra, que um aluno é burro, que um companheiro, um chefe, sei lá, uma pessoa que trabalha com você, ou alguma pessoa que você convive maritalmente, ou, né, casado e tal, nós podemos dizer que essa pessoa é burra, que um filho, que um pai. Bom, a gente vai falar um pouquinho da natureza multifacetada da inteligência. Nós vamos voltar àqueles teóricos da inteligência, o Sternberg, o Morin, o Goleman e mais um outro aí, e o Gardner. Nós vamos voltar a eles e vamos dizer, na teoria deles, não aquilo que é a inteligência naquela funcionalidade da maneira como eles dividem as inteligências complexas, mas sim quais seriam os problemas em cada uma daquelas inteligências que as pessoas apresentariam para que você dissesse que elas não têm aquela capacidade aflorada. Porque no frigir dos ovos, todas as inteligências que são mencionadas, elas têm graus numa determinada modalidade, mas tem graus em outras também. Por exemplo, a pessoa que tiver uma capacidade lógico-matemática bastante acentuada, ela não necessariamente deixa de ter uma inteligência sinestésica, uma inteligência espacial. É claro que ela não tem, por exemplo, uma inteligência lógico-matemática de um grande matemático, vamos dizer que ela tem. E ao mesmo tempo ela vai ter uma capacidade de um Ronaldinho Gaúcho, de um Pelé ou de um Messi. Normalmente não seria assim, mas ela tem alguma habilidade, né? Tanto é que algumas pessoas que são grandes matemáticos ou físicos ou grandes médicos que têm uma inteligência analítica profunda, que poderiam ser considerados capazes com um QI elevado, ou mesmo com a consciência emocional elevada, são pessoas que vão jogar bola, que algumas tocam música, sabem cantar, cantam bem, não são artistas na área, não são exímios, nem poderiam seguir por aquela profissão, mas têm alguma capacidade. Então, para desmistificar essa coisa assim, de que a gente tem um tipo de inteligência só e que só um tipo de inteligência que vale a pena e que quando a pessoa não tem um ou outro tipo de inteligência ou quando ela tem baixa capacidade naquela inteligência, ela não é necessariamente ruim nas outras inteligências. Então, você dizer que uma pessoa não é inteligente ou que uma pessoa é burra é muito complicado, por isso que eu disse que é muito melindroso. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque nós estamos numa época em que as pessoas vivem se chamando umas às outras de idiota, umas às outras de imbecis. Diz para a pessoa, tem as duas partes a visão de uma pessoa com relação a um fato. As duas partes que estão degladiando ali, dizendo que o fato é uma coisa e o outro diz que é outra, as duas partes têm mania de falar assim, acorda, como se o raciocínio dela fosse um raciocínio brilhante, ela estivesse vendo tudo e o outro não estivesse vendo. Claro que em algumas contendas aí, uma parte pode ter mais razão ou ter razão. Agora, cabe você avaliar se a parte que não tem razão, vamos dizer assim, aquela que não está com os fatos bem embasados, se ela teve acesso, de fato, a uma concepção um pouco mais ampla daquilo ali. Às vezes foi negada a ela, às vezes ela foi condicionada, às vezes ela foi mesmerizada por ideias que não são verdadeiras, mas que ela acreditou. E aquilo limitou o raciocínio dela. Ah, mas ela fez isso exatamente porque ela é idiota.
Não necessariamente, porque você pode estar com a razão num determinado momento, que você sabe avaliar os fatos, você está com os fatos corretos na mão, mas o outro achar que você foi mesmerizado também, que você foi hipnotizado, que você está com fatos que não são verdadeiros. Então, cabe algumas digressões aqui do que seria de fato, como é que nós vamos avaliar esse mundo no seu amplo espectro. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, que alguns países estão crescendo, outros estão se fincando nas suas hegemonias e achando que aquilo é que é cultura, estão sendo invadidos por cultura de outros que eles estão rejeitando. E, quer dizer, é necessário que a gente abaixe as guardas, retire os preconceitos, limpe os fatos, discuta tudo para poder ver o que sobressai. E, sobretudo, a gente conseguir fazer um plano, não sei se vai ser no mundo, mas cada parte do mundo, pelo menos aqui no nosso país, um plano de educação para que as pessoas fiquem mais elucidadas. Nós estamos com péssimas representações políticas, nós estamos com pessoas mal intencionadas conduzindo coisas, pessoas que se vendem por pouca porcaria, e faz parte da nossa inteligência, faz parte da nossa educação, nós entendermos e sabemos que nós não podemos fazer o jogo do outro, nós temos que ter critério para pensar. Então eu vou me ater ao texto. O texto, infelizmente, vai ser um texto grande, esse vídeo vai ficar grande, dependendo de até onde eu chegar, eu vou dividi-lo em duas partes. E, se possível, você deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha, ou fica com isso aí, vai assistindo um pouquinho cada dia, comenta, compartilha, assina o nosso canal, porque a intenção aqui é exatamente jogar luz. Bom, então vamos falar da inteligência multifacetada. Eu vou tentar economizar um pouco, quando as ideias ficarem muito retornando, eu vou excluir do texto, mas ainda assim vai ficar um vídeo grande. A inteligência humana representa um dos construtos mais complexos e debatidos no campo da psicologia e das ciências cognitivas. Tradicionalmente, a percepção popular e, por vezes, a avaliação formal tende a associar a inteligência primariamente às habilidades lógico-matemáticas e verbais. Isso nós falamos ontem, anteontem e tal. Todo mundo já sabe disso. Frequentemente quantificadas por testes de QI, que são pouco válidos dentro da psicometria. No entanto, essa visão restrita falha em capturar uma vasta gama de capacidades cognitivas, emocionais e adaptativas que define a funcionalidade humana no mundo real. A abordagem da questão sobre as características das pessoas menos inteligentes exige, portanto, uma perspectiva que tenha nuances e sensibilidade, que se afaste de categorizações estigmatizantes e se concentre, ao invés disso, nos aspectos de menor desenvolvimento ou déficits em domínios específicos de inteligência. Claro que existem pessoas que têm déficits não acentuados em determinadas categorias de inteligência, o que não as faz necessariamente burras, né? Mas, claro que existem as pessoas que têm déficits intelectuais, isso aí já é um estudo da psicologia especificamente. Nós estamos falando das nossas inteligências naturais, as pessoas que não têm nenhuma deficiência, pessoa com deficiência na área da intelectualidade, mas nós vamos falar disso também, porque existe esse tipo de deficiência de intelectualidade. Essa deficiência é tratada dentro da psicologia, ela é um caso médico, né? Nós vamos falar disso também, mas o mais importante é entender que a média das pessoas não são brilhantes em alguma coisa, mas não são estúpidas nas coisas também. A maioria de nós somos assim, mesmo quando aparentemente somos brilhantes, temos uma série de deficiências, que não são deficiências doentias, que não são coisas que nos incapacitem. São coisas que nos tornam menos capacitados para certas coisas, mas com recursos que nós temos em outras coisas, somos mais capacitados. Todo mundo tem o seu lugar, né? E aqueles que têm as deficiências específicas já médicas, né, já definidas dentro da psicologia, dentro da neurociência, essas pessoas, nós, por compaixão e por competência, e por capacidade, por empatia, nós vamos trazê-las para dentro da convivência, né? Porque elas também, apesar de algumas deficiências intelectuais, elas têm capacidade de fazer outras coisas, de viver uma vida bastante naturalizada. Pessoas com autismo, pessoas com
outras anomalias que não veem à cabeça aqui agora, mas elas têm que ser trazidas. É claro que existem graus elevados em alguns desses que as pessoas passam por ser independentes e não terem uma vida independente, mas não é a gama total delas, até isso tem que ser verificado o grau. Eu estava tentando lembrar a síndrome de Down. Vamos lá. Inteligências múltiplas de Gardner. Como é que seriam as debilidades, as deficiências em habilidades específicas? Ora, a inteligência de Gardner, ele criou 8 ou 9 categorias, e que é o seguinte: inteligência linguística, lógico-matemática, musical, visual, espacial, corporal, sinestésica, interpessoal, intrapessoal, naturalista e existencial. Bom, eu estou partindo da premissa que você tem uma ideia de cada uma delas. A linguística é a capacidade de verbalizar, de ter uma fala fluida e entendível, e que você entenda textos, que você produza textos, que você se comunique bem. A lógico-matemática é o raciocínio lógico da matemática, a capacidade de resolver problemas na matemática, ou resolver outros problemas onde você vai matematizar, vai criar ali umas equações de solução e tal. Essa é a lógica matemática. A musical são pessoas que têm um ouvido muito bom, são capazes de criar música, ou de ouvir música, ou de trabalhar com música, ou de executá-la. A visual espacial são aquelas pessoas que têm uma capacidade de ver o todo, de dimensionar bem espaço, de fazer uma divisão boa de espaço, que nem todo mundo tem. A corporal sinestésica, aqueles caras que têm grandes habilidades, algumas pessoas têm habilidade para fazer costura, para fazer bordados, outros para jogar futebol, outros para consertar máquinas, outros para operar determinadas máquinas, outros para dirigir, são várias. Interpessoal, quando você se relaciona bem. Intrapessoal, quando você se conhece. Naturalista e existencial, aquelas pessoas que conhecem o seu mundo. E existencial, que a pessoa tem uma visão, sabe, do significado da vida, tem a capacidade de ver as coisas até certo ponto pelo lado filosófico, não é um mastodonte que sai pisando, esbarrando em tudo, consegue enxergar as coisas ao seu lado, dar valor ao sistema em que se vive, ao ecossistema que se vive, seja cidade, seja bairro, seja uma floresta, seja uma mata, seja um rio, seja a preservação de mares, oceanos, animais e a preservação da vida, né? Então, mais ou menos é isso, bem rasteiramente. Quais seriam as características que as pessoas que teriam menos desenvolvimento em cada uma das modalidades? Por exemplo, a linguística. Indivíduos com menor desenvolvimento nessa área poderiam apresentar dificuldades significativas com linguagem expressiva e verbal, compreensiva. Isso manifesta-se em problemas de leitura, escrita, narração de histórias, retórica, na memorização de palavras ou datas. Exemplos clínicos, olha bem, clínicos, inclui a afasia, aí já é uma dificuldade específica, a dificuldade de produzir a fala. A afasia é não falar, né? A afasia receptiva, dificuldade de compreender a fala de alguém, ele fala, mas tem dificuldade de compreender, isso tem a ver com a estrutura cerebral da pessoa, né? A grafia, dificuldade de ouvir uma palavra e não conseguir escrevê-la. Transtorno específico de linguagem e dislexia, que é a dificuldade no reconhecimento de palavras escritas ou da silabagem, né? Então, veja bem, existe a dificuldade de você ter um texto rico ou de reconhecer um texto mais ou menos entendível e para a maioria, e tem pessoas que têm uma certa dificuldade de leitura, talvez por falta de estudo, né? Mas também porque não tem uma habilidade inata para isso, elas teriam que trabalhar isso aí com mais afinco. Por quê? Porque elas têm dificuldade nessa área. Agora, existem as doenças, né, que eu acabei de citar. Inteligência lógico-matemática. Caracteriza-se pela capacidade de pensar conceitual abstratamente, discernir padrões lógicos e numéricos ou empregar razão para resolver problemas. Eu já defini, mas eu quis ler a dele aqui. O menor desenvolvimento aqui se traduz em dificuldades para reconhecer padrões numéricos, para usar a razão e a lógica na resolução de problemas complexos e para se engajar-se em pensamento abstrato. Porque pode parecer que a matemática é uma coisa muito concreta, mas ela tem um nível de abstração que só você estudando que você vai poder entender. Porque algumas coisas são explicadas através da matemática, que a matemática acaba por ser uma linguagem também, algumas coisas são explicadas na matemática e alguém fez uso do pensamento abstrato para grafar aquilo ali de uma maneira sistemática. Um exemplo seria um indivíduo que
consistentemente não consegue identificar uma sequência numérica, né? Ou às vezes ele consegue o beabá, né? 1, 2, 3, 4, 5, mas ele não consegue fazer uma sequência numérica maior, ele se perde nisso aí. Ou que demonstra uma grande dificuldade em resolver problemas matemáticos básicos, por exemplo. Ele é incapaz de perceber, de perceber um percentual de alguma coisa e verificar que esse percentual é igual em várias quantidades, ou fazer a proporção dessas quantidades. Isso aí é uma instrução matemática. Mesmo após uma instrução repetida, ele mantém essa dificuldade. Então, isso é uma dificuldade pessoal. Mas isso não quer dizer que ele não possa ter uma capacidade linguística muito aflorada, uma musicalidade, uma visão espacial. Ele tem dificuldade nessa área, né? Ou ele não é excelente nessa área. Inteligência musical refere-se à habilidade de produzir e apreciar ritmos, timbres, etc. O que seria uma dificuldade, né? As dificuldades incluem a amusia congênita, ou seja, existem pessoas que têm incapacidade de reconhecer ou produzir música, surdez tonal, alucinações musicais, anedonia musical, que seria incapacidade de sentir prazer com a música, arritmia, surdez da batida, ele não reconhece o ritmo. Um exemplo prático é uma pessoa que não consegue seguir um ritmo simples, dançar ouvindo aquela música, ou que desafina constantemente ao cantar porque ela não consegue se manter dentro do tom, ou não consegue distinguir em tons musicais em uma melodia. Existem pessoas que têm doenças de surdez aqui, de anedonia musical, que o som não faz qualquer sentido para ele entende como um barulho, incomoda, mas é uma deficiência, está ligada a cérebro, né? Bom, mas a maioria das pessoas podem não saber cantar adequadamente, não conseguir se manter do tom, não ter habilidade com aquilo ali. Não significa que ela seja burra, que ela seja estúpida, não significa que ela seja burra. Ela tem outras inteligências. De repente ela está um pouco defasada. Ela pode trabalhar isso? Pode trabalhar isso. Vale a pena trabalhar? Sim, porque a música tem a ver com o ritmo do coração, ritmo da vida, ritmo da respiração. A música tem inclusive uma matemática implícita, é muito interessante. Inteligência visual. Bom, um problema de você ter incapacidade individual são indivíduos com dificuldades apresentam dificuldades na consciência e julgamento espacial, na visualização mental e na percepção de arranjos espaciais de objetos. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem imaginar de que lado elas estão num prédio, elas não sabem onde é que está o outro lado da rua, onde é que está a frente, onde é que está atrás do prédio. Elas vão se perdendo ali. Outro dia estava acontecendo um fato interessante. Nós estávamos fazendo exercícios físicos e tinha uma moça lá que ouviu um barulho e ela estava falando que o barulho vinha de um local, que esse local estaria na frente dela. E, na realidade, esse local que ela estava citando, ele só poderia estar atrás dela ou um pouco à sua direita. E ela insistentemente falando sobre isso, e de repente ela começou a dizer onde é que é isso aqui, começou a olhar para os lados e tal. Ela não estava conseguindo se ver espacialmente ali dentro, ela não sabia para que lado que ela estava indo, né? O meu pai, por exemplo, ele tinha uma capacidade incrível de passar por um lugar e nunca mais esquecer. E naquele lugar ali, ele sabia para que lado era o norte, para que lado era o sul, para onde que estava, por exemplo, o centro da cidade ou a casa dele, uma coisa assim. Eu já não tenho tanta essa habilidade, né? Eu tenho habilidade espacial, sim, eu sei onde é que eu estou, me oriento bem tudo para coisas mais próximas. Mas quando eu começo a dar muita volta, porque eu sou distraído, eu já não sei mais exatamente para que lado que eu tenho que ir. Eu tenho que parar e usar de atenção e me definir. Então, e eu não sou necessariamente estúpido por causa disso. Agora, o meu pai tinha uma habilidade maior, porque ele raramente se perdia. Se ele fosse num lugar uma vez, pronto, a próxima vez que ele fosse lá, ele saberia exatamente onde é que ele teria que ir, além de uma memória boa. Então, eu achava isso muito interessante nele. Quando eu queria localizar alguma coisa, eu sempre perguntava para ele. Ele tinha essa capacidade. Então, presta atenção. Não é interessante você dizer que as pessoas, que uma pessoa dessa é burra, não. Ou que aquele que sabe espacial é muito inteligente, não, ele tem aquela inteligência, ou então não tem aquela inteligência em grau desenvolvido, tá?
Inteligência corporal cinética é a habilidade de controlar movimentos do corpo. Exemplo, Ronaldinho, Pelé, Messi, né? Déficits nesse tipo de inteligência se manifestam com dificuldade de controlar os movimentos do corpo ou usar o corpo para resolver problemas ou criar coisas e manusear objetos com destreza. Tem gente que parece que a mão não funciona direito, não é capaz de fazer um movimento coordenado, né? Isso aí já seria um déficit. Um exemplo de pessoa com coordenação motora grossa ou fina deficiência, que tropeça com frequência, tem dificuldade de praticar esportes que exigem algum tipo de coordenação, por exemplo, chutar uma bola com uma certa direção, acertar uma bola de beisebol, esquiar, ou em realizar tarefas manuais que exigem precisão, por exemplo, costurar, bordar, etc. Eu não tenho muita habilidade como jogador, sou perna de pau, essa inteligência que eu não tenho, mas eu tenho algumas outras habilidades sinestésicas, né, que eu sou capaz de fazer alguns movimentos que saem perfeitos. Eu sempre desenhei com uma certa facilidade, eu tenho habilidade de desenho, habilidade de escultura, essas coisas assim, mas não tenho do futebol. Não significa que eu não tenha habilidade espacial. Inteligência interpessoal, a capacidade de detectar e responder bem aos humores, né? O menor desenvolvimento dessa inteligência resulta em dificuldade de compreender as intenções das outras pessoas, o desejo das outras pessoas, de interagir efetivamente em grupos para construir relacionamentos saudáveis. Então, às vezes, essa pessoa é um irmão seu, é um pai seu, ele não consegue enxergar você, né? Ele não tem uma inteligência interpessoal, ele fala o que pensa, ele não é polido, ele não tem política, então de repente ele é uma pessoa assim que parece antipática, né? E essas pessoas costumam se achar realistas, né? Quando elas estão sendo apenas de mau relacionamento, elas não estão sendo empáticas, elas não estão livrando a sua cara. Se ela acha que ela pode dizer uma coisa que de repente não é o que você pensa, ou não é o que você está falando, ou não é o que você precisa de ouvir, ela tem uma má convivência, ela tem baixa inteligência interpessoal. Tem gente que é assim, mas é exímio matemático, é exímio linguista é um músico, né? A pessoa pode ser isso tudo. Um exemplo seria uma pessoa que constantemente interpreta mal as emoções alheias, né? Faz comentários inadequados em situações sociais, tem dificuldade de colaborar em trabalhos de equipe. A inteligência intrapessoal, aquela capacidade de ser consciente de si próprio, né? Então, indivíduos com menor desenvolvimento interpessoal demonstram falta de autoconsciência, eles não se sabem, dificuldade de acessar sentimentos e motivações pessoais, em usar esses conhecimentos para direcionar comportamento e alcançar metas. Ele não sabe se conduzir, porque ele não se conhece. Então, um exemplo seria um indivíduo que não consegue identificar suas próprias emoções, ele confunde raiva com tristeza, né? Repete os mesmos erros, ele volta atrás para fazer uma coisa e faz da mesma forma. É como disse o Einstein, que eu já mencionei ontem, né? Que o cúmulo da burrice é você achar que você vai repetir todo o processo que vai chegar a outro resultado, né? Então, repete os mesmos erros por falta de reflexão e não possui clareza nos seus próprios valores e objetivos da vida. Então, é uma pessoa que realmente não se conhece. A naturalista, né? O menor desenvolvimento aqui manifesta com dificuldade de observar e classificar elementos do mundo natural, em compreender ecossistemas, de valorizá-los, em reconhecer os padrões da natureza. O exemplo seria uma pessoa que não consegue diferenciar espécies comuns de planta, coisas simples assim que você consegue identificar, aquelas que você convive mais. Tem gente que, para ele, tudo é verde, tudo é mato, né? Ou que demonstra interesse nenhum em entender fenômenos naturais como ciclos climáticos ou cadeias alimentares. Ele vai pescar em qualquer momento, aí se alguém falar com ele, mas agora está na entre-safra, você tem que esperar a desova, não sei o que, para lá, ele não vai entender, não vai gostar daquilo, ele vai continuar fazendo, não tem noção. A inteligência existencial, a pessoa que tem a capacidade de se aprofundar na vida. Indivíduos que teriam menor desenvolvimento nessa área seriam pouco desenvolvimento existencial, pode apresentar insensibilidade ou incapacidade de refletir sobre questões filosóficas e existenciais, ou uma falta de curiosidade sobre o propósito da vida, ou sobre a condição humana, o olhar para o outro, a condição de que o outro existe, né? A natureza do outro, que é diferente da sua natureza, porque tem históricos diferentes, natureza que eu digo social, né?
ou a falta de compreensão de que aquele indivíduo é como ele é, embora ele esteja numa condição de vida diferente. Quer dizer, a capacidade não só de não ter empatia, né, mas principalmente, a característica principal não é essa. A característica principal é de não entender a vida, né? É uma pessoa, por exemplo, que não questiona o porquê das coisas, aceita dogmaticamente explicações sem reflexão crítica sobre o sentido da vida, ou demonstra uma completa apatia em relação a dilemas morais e éticos complexos. Esse tipo de pessoa, normalmente eles são chamados de idiotas, mas não necessariamente, eles não seriam, né? A pessoa que não pergunta o porquê das coisas e vive assim meio no automático, e que pode aceitar dogmas que rastifique para eles um sem número de ações, sem refletir sobre aquilo, ele pode ser visto como medíocre. Mas pode ser que ele não seja, tá? Porque o medíocre, o de baixa capacidade, ele tem baixa capacidade em várias coisas. Mas ele pode ter uma capacidade matemática muito boa, pode ter uma fala muito boa, mas ele ser dogmatizável, né? Então, a teoria de Gardner, quando ela postula inteligências distintas e independentes, oferece uma perspectiva importante sobre como a inteligência é percebida e cultivada. Observa-se que o sistema educacional tradicional frequentemente é fortemente enviesado para modos de instrução e avaliação linguísticos e, em menor grau, lógico-matemáticos, lógico-quantitativos. As inteligências, por sua natureza, podem ser nutridas e fortalecidas ou ignoradas e esquecidas. Então, quando você privilegia um ou dois tipos de inteligência numa escola, todas as outras inteligências caem no esquecimento. E elas também são habilidades das pessoas, onde as pessoas podem se realizar. Algumas pessoas vão descobrir sozinhas aquelas capacidades, porque aquilo não é uma instrução escolar. Então, um estudante que enfrenta dificuldades em um ambiente acadêmico convencional pode não ser globalmente menos inteligente, mas sim ter suas inteligências linguísticas ou lógico-matemática menos desenvolvidas, enquanto possui outras inteligências, como por exemplo corporal sinestésica, musical, espacial, que seriam fortes, mas subvalorizadas. O ambiente, ao negligenciar certas inteligências, pode inadvertidamente contribuir para seu enfraquecimento ou fazer com que o indivíduo se sinta desvalorizado, levando a uma percepção equivocada de baixa inteligência geral. O cara sai da escola sentindo que ele é um zero à esquerda e não tem as suas habilidades valorizadas para que ele possa escolher um caminho na vida, né? Uma outra consideração fundamental que emerge da teoria de Gardner é a natureza não global dos déficits de inteligência, né? O cerne da teoria reside na distinção e independência das inteligências, como déficits descritos especificamente para cada uma modalidade, que nem seriam propriamente déficits, seriam formatos que aquelas pessoas são menos adequadas. Isso no global da vida dela não dá a ela uma conotação de baixa inteligência, né? Porque se um sujeito, por exemplo, não sabe falar direito e não sabe fazer uma conta matemática básica, mas joga a bola pra caramba, você vai chamar ele de burro por quê? A mente dele é mais ocupada de uma coisa, ele se tornou exímio em certas coisas. Ele não é necessariamente burro, né? Embora inteligências raramente operem independentemente e tentam se complementar, porque, olha bem, ele está falando aqui o seguinte: você tem em grau maior uma habilidade, uma inteligência, mas você tem graus nas outras também, né? Por exemplo, vamos pegar o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho é um cara que joga muito bem e tal. De repente, lá no início da carreira dele, ele não sabia falar direito, de repente ele não estudou o suficiente, ou estudou mal, ou não se ocupou daquilo, porque o negócio dele era futebol, mas o conviver, sair daqui para o exterior, conversar com outras pessoas, conhecer outros ambientes, ele acabou ficando uma pessoa que tem algum tipo de instrução. Claro que ele deve ter outras deficiências, por exemplo, existenciais, ou lógico, matemática ainda, né? Mas não seria em grau suficiente para você dizer que que ele é inábil naquilo, né? Então, segundo Gardner, não é deficiente de forma abrangente, percebido e sim exibe fraquezas específicas em uma ou mais modalidades particulares, assim como exibe também competência em mais de um grau de uma inteligência.
Por exemplo, alguém com déficits linguísticos severos, como afasia, por exemplo, isso aí já é severo, né? Ainda pode possuir uma inteligência musical ou espacial excepcional, né? Essa visão desafia a noção de inteligência unitária, o chamado fator G. O fator G, que está sendo mencionado aqui, é a tal de inteligência geral, tá? Então, o fator G sugere que as intervenções estratégicas educacionais devem ser adaptadas ao perfil único das forças e fraquezas de cada indivíduo, em vez de aplicar uma abordagem genérica baseada em uma pontuação de inteligência geral. A natureza complementar das inteligências também significa que mesmo um déficit em uma área pode ser compensado ou integrado com forças em outras, resultando em perfis cognitivos únicos, em vez de uma simples classificação de baixa inteligência, né? Então, às vezes, um funcionário entra na sua empresa, você dá uma avaliada no cara, você fala assim, pô, esse cara aqui não é bom nisso, não é bom nisso, mas ele é bom nisso aqui. Aí ele se desenvolve. E como ele vai conviver com os outros, ele vai começar a compor a inteligência dele, observando e aprendendo outras coisas que ele não sabe. A vida é um aprendizado, né? Esse fator G é mencionado, inteligência geral, é um conceito da psicologia que se refere à capacidade cognitiva geral, que contribui para o desempenho de diversas tarefas mentais. As pessoas têm mais de uma habilidade. E você nas escolas, até onde eu penso, na educação em casa, nas escolas, na convivência com os amigos, você vai se educando em mais de uma competência sua, né? E isso te dá um fator G, ou seja, te dá uma média da sua inteligência geral. Bom, vamos continuar. Agora a teoria triárquica de Robert Sternberg, os desequilíbrios e habilidades na parte analítica, criativa e prática. Eu não vou tornar a explicar o que é analítica, criativa, prática e a adaptativa, porque ele vai falar dela também. Eu vou apenas explicar o que seria as dificuldades de você ter na analítica, na criativa e na prática e na adaptativa déficits, mas déficits circunstanciais, porque você pode ter bom num e na outra. Assim como quando eu expliquei ontem, você pode ter qualquer uma das outras inteligências lá do Gardner e ainda assim se especializar dentro daquelas 4 inteligências, analítica, criativa e prática. Então o camarada pode ter uma capacidade sinestésica aflorada e ao mesmo tempo ter uma boa inteligência analítica. Ou ele pode ter uma capacidade sinestésica aflorada e ser criativo, ou sinestésica aflorada e ser prático. E lógico, matemático também, e linguístico, e assim vai. Então, Sternberg propôs a teoria triárquica, que nós já falamos dela. Ele argumenta que a inteligência transcende uma única habilidade geral, a mesma coisa que o outro falou, dividiu em analítica, criativa e prática. A inteligência bem-sucedida, né, é alcançada através do equilíbrio da utilização dessas 3 habilidades. Então, a bem-sucedida seria quando você consegue contemplar as 3. Claro que uma vai se sobressair, mas quando você consegue, ao mesmo tempo, ser analítico, mas também criativo e prático. Como é que você vai ser analítico, criativo e prático? Olha, você pega um problema, resolve aquele problema e usa de criatividade e coloca ele em prática rapidamente e deixa as gordurinhas para um lado. Isso aí você conseguiu ter habilidade. Você foi melhor numa do que na outra, não tem problema. Muito bem. Como é que seriam as características de baixa capacidade analítica? Déficits nessa área implicam dificuldades em analisar, avaliar ideias, em resolver problemas e tomar decisões de forma crítica. Problemas com raciocínio indutivo, de cálculo também são indicativos. Um exemplo seria um estudante que tem dificuldade em comparar os motivos de personagens em um romance clássico ou em analisar um contexto histórico de uma narrativa. Um outro exemplo seria um indivíduo que, embora possa ser considerado bom em livros, carece de criatividade e não tem a inteligência prática. Bom, a criativa. Qual que seria indivíduos com menor inteligência criativa? Eles podem ter dificuldade em gerar ideias originais e úteis, redefinir problemas de maneiras inovadoras, em assumir riscos sensatos, em persistir diante de obstáculos e em examinar suas próprias presunções. Uma falta de vontade para perseguir ideias impopulares que têm potencial de valor também é um indicativo. O exemplo seria um cientista que se limita a replicar sempre os mesmos experimentos que já são existentes e comprovados, com pequenas variações, que seria uma replicação conceitual, ao invés de propor novas direções de pesquisa, ou seja, inovar e prosseguir e deixar a vida se modificar, que parece que o que mais é importante no universo é a mudança, né? Similarmente, um artista que apenas copia estilos já consagrados
sem desenvolver a sua própria voz, sem desenvolver a sua própria mão, seu próprio estilo, ou inovar, e demonstra um menor desenvolvimento criativo. E uma pessoa que tem ideias, mas não consegue vendê-las, não consegue convencer os outros, vendê-las entre aspas, não consegue convencer os outros do valor. A prática, qual seria a deficiência da prática? Olha, déficit da inteligência prática manifesta com dificuldades de encontrar soluções mais práticas para problemas do dia a dia, em planejar e descobrir as melhores direções e caminhos. Atuar sem senso comum é uma característica marcante. Um exemplo clássico é o de um estudante que, ao encontrar uma porta acorrentada, rasteja por uma janela para entrar na sala, ao invés de investigar qual é o motivo daquela corrente, demonstrando uma baixa inteligência prática, por não usar um senso comum para avaliar a situação. Porque se tem uma corrente ali, ele vai entrar a toda a prova. O que está acontecendo? Será que não tem nada lá dentro? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que ele não pode de fato entrar? Ele teria que fazer uma avaliação a priori. Em contraste, existe também um estudante que corre de tiros ao invés de investigar. Porque no momento da ação que existe o tiro ali, você vai parar e vai investigar o que está acontecendo para depois você correr? Não, aí já é a situação inversa da tranca na porta, da corrente na porta. A corrente na porta, você não vai entrar porque você não sabe o que está lá dentro, vai avaliar o que está acontecendo. O tiro, você já sabe o que está acontecendo, então a coisa mais prática a fazer é se proteger, é sair dali. Se você for investigar antes, você morre. Bom, considerações e implicações. A teoria de Sternberg estabelece uma importante distinção entre a inteligência avaliada por testes tradicionais e a inteligência necessária para o sucesso na vida real. Ele afirma que os testes de inteligência convencionais tipo QI avaliam predominantemente a inteligência analítica, nós já sabemos disso, contudo a pesquisa indica que a criatividade não está altamente correlacionada com a inteligência analítica e que cientistas, artistas, matemáticos e engenheiros excepcionalmente criativos não pontuam mais alto em inteligência do que seus pares menos criativos. A criatividade ela pode ser usada em mente de gente que é analítica. Além disso, a inteligência prática, frequentemente equiparada à inteligência de rua, parece ser uma capacidade separada da compreensão tradicional do QI. A própria experiência de Sternberg, que obteve baixa pontuação em testes de QI na infância, devido à sua ansiedade, mas ele alcançou um grande sucesso acadêmico e profissional, exemplifica essa desconexão. Então, isso implica que uma alta pontuação em testes de QI não garante necessariamente o sucesso em cenários no mundo real, nem prevê habilidades criativas ou práticas, ou mesmo analíticas. Inversamente, indivíduos que pontuam mal em testes de QI ainda podem possuir fortes inteligências criativas ou práticas, permitindo-lhes adaptar-se eficazmente e resolver problemas em suas vidas diárias. Uma definição restrita de, entre aspas, inteligente, baseada unicamente em habilidades analíticas, negligencia, portanto, dimensões cruciais da capacidade humana, essenciais para navegar e moldar ambientes complexos. O trabalho mais recente de Sternberg incorpora a inteligência adaptativa e ele reitera que a inteligência, em sua essência, sempre foi e continua sendo principalmente sobre adaptação ao ambiente e amplamente definida. Até porque a coisa que é mais as espécies fazem é se adaptarem, né? Porque se elas não se adaptam, elas não sobrevivem. Isso também no campo das ideias, né? E essa perspectiva sugere que menos inteligente em um contexto global e contemporâneo pode significar uma deficiência nessa inteligência adaptativa, a incapacidade de definir, abordar e propor soluções eficazes para problemas complexos do mundo real, que transcendem os desafios acadêmicos tradicionais ou mesmo as questões práticas individuais. O aparente fracasso de indivíduos com QIs elevados em resolver problemas sociais urgentes sugere que o indivíduo verdadeiramente inteligente, neste século agora XXI, necessita de uma combinação holística, né, de habilidades analíticas, criativas, práticas, especificamente aplicadas ao bem-estar coletivo e à sobrevivência planetária. A ausência dessa capacidade adaptativa, em vez de apenas baixas pontuações em subinteligências específicas, a ausência dessa capacidade adaptativa, em vez de apenas baixas pontuações em subinteligências específicas, poderia ser a característica mais crítica de pessoas que seriam consideradas menos inteligentes.
em um sentido mais social, mais amplo e mais urgente. Inclusive, esse menos inteligente aqui seria, vamos dizer assim, que a pessoa ela se deixou penetrar menos pelos fatos. Não significa que ela nem tenha essa habilidade, não. Significa que não houve um tempo em que ela foi sensibilizada. E isso aí pode dar uma característica de não ser inteligente, né? De você não adaptar, não modificar com os recursos que você tem as realidades, se adaptando, porque você acha que aquilo ali historicamente era daquele jeito e você só vai ficar daquela forma. Então, para sobreviver, as espécies se adaptam. E não se adaptar realmente pode ser uma coisa não muito inteligente. Mas é uma inteligência específica, não significa que a pessoa seja estúpida. Pensamento de Edgar Morin. O Edgar Morin, ele fala das limitações do pensamento simplificado. Não vamos explicar de novo o que ele falou. Eu só vou repetir que o pensamento complexo é intrinsecamente transdisciplinar, buscando integrar diversas áreas do conhecimento, como psicologia, sociologia, biologia, filosofia e até a física quântica, se for o caso, para oferecer uma visão holística da realidade. Seus princípios fundamentais incluem interconexão, interdependência, recursividade, auto-organização dos sistemas, aceitação das incertezas como características inerentes à realidade. Agora, o que seria um pensamento menos desenvolvido ou simplificado? Bom, o pensamento menos desenvolvido ou simplificado para Morin não se refere a uma falta de capacidade cognitiva bruta, mas sim a um modo de processamento e estruturação do conhecimento que impede uma compreensão holística e nuançada das realidades complexas. Compartimentalização do conhecimento seria disjunção. Essa é uma tendência de dividir o conhecimento em setores isolados e separados em vez de buscar interconexões e contextos, né? Esse modo binário impede uma compreensão transdisciplinar e holística. O exemplo seria um pesquisador que estuda a morte apenas sobre a ótica religiosa. Se esquece de considerar que existe a parte biológica, a parte histórica, incluindo a pré-história, as civilizações, as suas evoluções, a psicologia das pessoas, a psicanálise, se for o caso, ou a literatura e a poesia, todo um conglomerado de coisas que estão referentes àquela existência e que, de repente, houve a morte, que também abordam profundamente o tema. Outro exemplo, quer dizer, você tem várias formas de pensar a morte, né? Inclusive a morte de civilizações, a psicologia, como que você fica impactado com a morte, o que você pensa na morte lá na frente, ou filosoficamente, ou psicanálise. Bom, outro exemplo é um burocrata que interpreta a sigla muito urgente apenas como um indicador de prioridade máxima, sem contextualizar a crescente pressão temporal e a sobrecarga de trabalho na vida moderna, que são aspectos mais amplos do fenômeno. Quer dizer, às vezes a pessoa te coloca uma coisa como urgente e se você não pensar para dar um feedback para aquele que está colocando para você como urgente, você só sobra ali, porque aquele ali de repente não é tão urgente assim. É uma sigla que parece que eles usam aí, né? Incapacidade de lidar com contradições. O pensamento simplificado, ele tenta evitar ou resolver prematuramente as contradições, ele simplifica e ele se acha prático, em vez de reconhecê-las como indicativos de um problema fundamental ou de uma realidade inerentemente complexa. O autor Morin enfatiza que uma contradição não significa necessariamente um erro, mas sim que se tocou em um problema essencial, né? É como se você estivesse andando numa estrada e de repente tem uma parte acidentada. Faz parte da estrada. O exemplo ilustrativo é a dificuldade em aceitar que um sistema pode ser simultaneamente mais e menos que a soma de suas partes. Olha, isso parece paradoxal, né? Mas dependendo de que sistema que você está trabalhando, né? Ele pode parecer muita coisa, muito mais do que é efetivamente, e pode se descobrir que ele é muito menos do que parecia, ou do que é na sua totalidade, menos importante em relação às comparações ou às decisões que se tomam com aqueles recursos. Uma organização complexa como um organismo vivo, ele possui propriedades emergentes que suas partes isoladas não têm, né? Então, sendo mais que a soma, né? Mas também pode inibir qualidades de seus componentes individuais, então ele seria menos que a soma. Muito interessante
essa avaliação. A falsa consciência da própria ignorância. Essa característica manifesta-se na crença de que se possui conhecimento completo e exaustivo. Aquela pessoa que fala, não, já sei disso, você vai querer me ensinar isso aí. Tá? Você está querendo falar um pouco mais além daquilo que é estabelecido e que foi até onde ele parou, e ele fecha os ouvidos, né? Então, e ele não tem capacidade de perceber a ignorância dele. Tem algumas pessoas que ao chegar a uma certa idade, elas fazem isso, elas fecham o balaio e falam assim, ó, não tem mais nada que eu quero saber. Vem me ensinar isso aí, isso aí eu já conheço, é assim, assado. Existem tantas outras coisas que existirem, que aconteceram enquanto ele não estava observando, que se ele fosse mais claro hoje em dia, eu tivesse pelo menos um pouco mais, talvez, de juventude, ele conseguiria perceber as nuances que estavam mudando. Então, quanto mais se aprofunda no conhecimento, mais se reconhece a vastidão daquilo que não se sabe. Aliás, o conhecimento ele começa com as perguntas, né? E não com as respostas. Porque quando você faz perguntas é porque te suscitou continuar a aprofundar. E como te suscitou, aparecem respostas que vão suscitar outras perguntas e assim por diante. Então, o conhecimento complexo não elimina a incerteza. Você nunca tem certeza cabal de que uma coisa funciona dessa forma. Nem mesmo na ciência. Porque a ciência trabalha com fatos comprovados. Mas, de repente, vem uma coisa fora da curva lá que faz parte da comprovação das exceções daquele fato, ou dos desdobramentos. Então, a ciência não pode simplesmente fechar. Conhecemos tudo a respeito disso, né? O indivíduo que, após adquirir algum conhecimento, se torna dogmático e fechado a novas informações, que contradizem a sua compreensão inicial, demonstra falta dessa consciência. E isso aí seria uma falta de inteligência. Aqueles que estão aprisionados em ideias e ideologias, isso é horrível, né? O pensamento simplificado pode levar a mente humana a criar ideias que, por sua vez, se tornam rígidas, dogmáticas e dominam o pensamento, impedindo uma compreensão nuançada da realidade. Tem pessoas que você não pode falar fora de parâmetros pré-estabelecidos, porque o que não couber dentro daqueles parâmetros não é verdadeiro. Isso é uma falta de inteligência. O exemplo, adesão cega a uma ideologia política ou religiosa ou até científica, que impeça a consideração de perspectivas alternativas que possam aparecer ou evidências contraditórias que a pessoa fecha os olhos, resultando em uma visão distorcida e simplificada do mundo. Abordagens simplistas de máquinas seres. O pensamento simplificado tende a reduzir entidades naturais e vivas, que são, ele está chamando aqui de máquinas seres, ao equivalente a máquinas artificiais, que são mais limitadas e restritas em sua complexidade e capacidade de auto-organização. A ausência de consideração de feedback positivo e causalidade complexa. Pessoas que ignoram a importância do feedback positivo e a natureza incerta da teleologia, que é o estudo dos fins, né, ou das finalidades, em sistemas complexos, focando apenas numa causalidade linear e simplificada. Aqui ficou um pouco difícil de entender, mas olha só, um sistema é complexo, né, e você age nele, você tem que estar procurando feedback positivo, quer dizer, o retorno que aquilo deu certo, né? Se você ignorar, escolher um caminho e ignorar um feedback que diga para você que aquele ali é o positivo, né? Ou seja, que você caminha para a finalidade, para os seus propósitos, dentro daquela complexidade que você ainda não entendeu, né? Trabalhando de maneira linear, você está simplesmente não fazendo uma boa avaliação e provavelmente lá na frente você não vai conquistar aquilo que você precisa. Agora, essa ideia ela é um pouco mais complexa do que isso aí. Eu estou com dificuldade de dar exemplo. Exclusão da desordem do self do observador. Quando o camarada não inclui o conceito de desordem como uma força fundamental para a variação, mudança e evolução dos sistemas. Os sistemas às vezes chegam ao caos, né? E ignora a personalidade e o papel do observador na construção do conhecimento, buscando uma imparcialidade ilusória. Olha bem, o observador muitas vezes ele condiciona coisas, então você tem que saber que você influi e que você também percebe aquilo que às vezes você está condicionado.
Então, você se livrando desses condicionamentos, você consegue ser um observador privilegiado. Então, quando o camarada não inclui o conceito de desordem como força fundamental para a variação, mudança e evolução de sistemas, ignora a personalidade e o papel do observador na construção do conhecimento. Porque o papel, você está recebendo aquilo de outrem. O quanto que o viés do outrem está naquela ideia. Muito bem, então isso aí seria uma falta de inteligência também, pelo menos nesse sentido. Associação de sistemas de organização. Trata-se de sistema e organização como conceitos separados e independentes, em vez de aspectos interrelacionados da mesma realidade complexa. Tá. Pensamento ou é isso ou é aquilo, né? Ou seja, holismo, ou seja, o todo versus as partes. Ele vê um sistema como um todo homogêneo, né? Ou apenas uma coleção de partes interagentes, sem a compreensão da emergência de novas qualidades no nível do sistema. O Morin argumenta que o todo é mais do que o todo e menos do que o todo, aquela ideia que nós falamos lá atrás. Ideia simplista sobre abertura e fechamento de sistemas. Considera sistemas como totalmente abertos ou totalmente fechados, sem reconhecer a coexistência necessária de ambos para a identidade e sobrevivência do sistema. Ignorar significado e contexto de teoria da informação. Critica a teoria da informação de Shannon. A teoria de Shannon ela foi desenvolvida por Claude Shannon, Shannon que fala. É uma área da matemática que trata da quantificação e armazenamento e comunicação de informações. A ideia central é que a quantidade de informação de um evento é inversamente proporcional à sua probabilidade. Ou seja, eventos menos prováveis transmitem mais informação. Olha que coisa interessante. Então, ele critica a teoria da informação. Os eventos menos prováveis, eles transmitem mais informação. E você não está vendo, né? E você não considera o significado do contexto antropossociológico, por não definir emissores e receptores reais, limitando sua aplicabilidade a sistemas vivos, se for o caso. Má compreensão do ruído e redundância. Ele vê o ruído apenas como uma perturbação, então ele quer excluir aquilo, ele quer evitar. E a redundância como dados desnecessários, porque ele acha que aquilo já veio e não tem que voltar, em vez de reconhecer os seus papéis cruciais para a variação, mudança, evolução e compensação de erros em sistemas complexos. Sistemas complexos normalmente aparecem erro e, vamos dizer assim, aparece a mesma mensagem toda vez, então você tem que avaliar aquilo. O imperialismo da informação, que seria a tendência de explicar todos os fenômenos através de um conceito de informação único, mesmo quando ela não está envolvida, essa informação não está envolvida. Por exemplo, estrelas, redemoinhos, desconsiderando a especificidade da informação em sistemas vivos, por exemplo. Isso aqui é difícil de entender, né? A tendência de explicar todos os fenômenos através do conceito de informação. Ou seja, todo fenômeno que você está explicando, a informação é a que está trazendo todo o conteúdo. Não, às vezes existem coisas que não estão sendo informadas, mas estão ali dentro, né? E você não está tendo a visão. Quando ele falou de redemoinho aqui, você não sabe a causa, né? Falta da teoria matemática, métodos formais, ausência de modelagem matemática ou métodos formais no pensamento complexo, para Morin, o que contrasta com outras abordagens da complexidade e limita a sua aplicabilidade em ciências naturais e aplicadas. Bom, o de Morin que está sendo bastante difícil de entender, né? A caracterização de menos inteligente não se refere a um déficit na capacidade cognitiva bruta, como QI, mas sim uma maneira diferente de processar e estruturar conhecimento. Essa deficiência se manifesta como um hábito cognitivo que impede uma compreensão holística e nuançada de realidades complexas, enraizada no reducionismo e na fragmentação. A resistência ao pensamento complexo muitas vezes enraiza ou está enraizada no conforto do pensamento simplificado e compartimentalizado, e isso nós já tínhamos dito ontem. Bom, assim, menos inteligente nesses contextos refere-se a uma incapacidade coletiva ou individual de transcender paradigmas estabelecidos e fragmentados, mesmo quando esses paradigmas são demonstradamente insuficientes para compreender os desafios contemporâneos. Isso implica uma ligação causal. A adesão ao pensamento simplificado causa uma falha em se adaptar e gerenciar eficazmente realidades complexas, levando a erros repetidos e a incapacidade de inovar soluções verdadeiramente transformadoras. O Goleman.
Daniel Goleman, psicólogo, jornalista e tal. O que seria uma medida com características de baixa inteligência emocional? Olha bem, insensibilidade, né? Habilidade de enfrentamentos pobres, explosões emocionais, egocentrismo, baixa autoconsciência, refere-se à dificuldade de reconhecer-se e compreender os próprios humores, as suas próprias emoções, aquele cara que dá um piti no meio da rua lá sem levar em consideração com quem que ele está, em ambiente que ele está, qual é o constrangimento que ele causa, quando ele chega e faz uma crítica direta sem levar em consideração quem está do lado, se a crítica é válida. Baixa autorregulação, característica pela incapacidade de controlar e gerenciar as emoções de forma inapropriada, que tem a ver com o não conhecimento e com a evasão das suas emoções, né? Baixa empatia implica na dificuldade de compreender as emoções dos outros, os sentimentos, e com isso a pessoa não se situa bem nas relações, porque ela não é capaz de verificar o que o outro pode estar sentindo, ela não está preocupada com isso. Por exemplo, um amigo está estressado com uma prova importante, uma pessoa com baixa empatia pode não entender a preocupação do amigo e ficar chateada porque ele escolhe estudar ao invés de sair com ele para uma festa. Quer dizer, é uma incapacidade. Isso aí a gente costuma chamar essas pessoas de burra, né? Mas não necessariamente, né? Baixa motivação, pessoa que manifesta-se com dificuldade em gerenciar comportamentos e sentimentos para alcançar metas de longo prazo, muitas vezes devido à incapacidade de lidar com medos e incertezas. Habilidades sociais deficientes, pessoas com baixa inteligência emocional tendem a ter habilidades sociais fracas, resultando em dificuldade para se comunicar efetivamente com os outros, para construir ou manter relacionamentos, embora possam compreender sentimentos, lutam para expressá-los de forma apropriada. Um exemplo seria o indivíduo que em uma discussão confronta o outro de forma agressiva, simplesmente se fecha completamente ou se desculpa sem realmente entender o impacto de suas ações. Quer dizer, depois que ele fez uma burrice extraordinária, ele pede desculpa de uma maneira débil. Quer dizer, é um cara sem habilidade social. Algumas pessoas com baixa habilidade social são chamadas de burras, né? Então, implicações. A análise da inteligência emocional revela que um baixo nível nesta área pode levar a desafios interpessoais e profissionais significativos, mesmo indivíduos que possuem altas capacidades cognitivas tradicionais, ou seja, exibem outras competências, mas ele tem baixa inteligência emocional. As implicações da inteligência emocional baixa se estendem para além do nível individual, afetando todo um tecido social e organizacional. Bom, agora nós vamos entrar aí na psicologia, né? Só que para entrar na psicologia nós vamos deixar para o nosso segundo vídeo. Eu vou terminar essa primeira parte aqui agora e no próximo vídeo, na segunda parte, nós vamos falar da parte psicológica dos déficits, que vai ser um videozinho pequeno. Então, até o próximo vídeo. Curta, compartilha, deixa seu like e até a segunda parte do nosso vídeo aqui sobre baixas inteligências. Muito obrigado e até lá.